pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10. E lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Até aqui tá bom. Queridos, nessa manhã estamos dando início a uma nova série de mensagens, cujo tema principal é os mistérios do reino dos céus. E esse tema é um tema bastante significativo para nós que vivemos num tempo de muita escassez de uma palavra sólida, de uma palavra que vem contra ou que vem de encontro aos conceitos caídos da religião, aos conceitos caídos do velho homem, aos conceitos caídos de uma sociedade corrompida, alheia a Deus e a sua vontade. É um tempo em que o pecado está à flor da pele. É um tempo em que a religião, ela está pulsando, está ali no coração, na pele, está ali à flor da pele das pessoas. As pessoas vivem tempos de religiosidade, então todo mundo tem Bíblia, todo mundo faz as suas orações, e todos têm um lugar para congregar, e todos cantam, e todos fazem algumas coisas, e algumas liturgias, em nome de Deus, em nome da verdade de Deus. No entanto, fazem tudo isso de maneira destituída de uma realidade com Deus. Porque vida cristã não é religião, vida cristã é vida com Deus. Se não há uma vida com Deus, então existe uma vida religiosa, ainda que em nome de Deus e ainda que em nome da Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para os irmãos que esta vida com Deus, ela só pode ser possível a nós cristãos, uma vez que nós compreendemos o que a Bíblia nos traz como revelação da verdade de Deus. Ora, a nossa regra de fé, a minha regra de fé, a sua regra de fé, e a regra de fé de todos os cristãos, só pode ser as Escrituras. Quando eu falo as Escrituras, eu me refiro ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, sendo o primeiro uma sombra e figura das coisas verdadeiras e reais. Ou seja, o Antigo Testamento anuncia o Evangelho de Deus, a vontade de Deus, o supremo propósito de Deus, de maneira figurada, por meio de sombras e figuras. Então, quando não existia o Antigo Testamento, a verdade de Deus estava contida quando não havia o Novo Testamento, a verdade de Deus estava contida no Antigo Testamento, e esse anunciava o propósito de Deus, a vontade de Deus, e sinalizava para um tempo em que Deus realizaria a sua vontade de maneira real, de maneira plena, visível a todos nós, seus filhos. De modo que ao olhar para o Antigo Testamento, nós temos uma impressão bem pálida, de maneira muito precária, daquilo que será. Porque, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, a antiga aliança, ou a lei e os profetas, trata-se de uma sombra de bens vindouros, não da imagem real das coisas. Então, ao olhar para o Antigo Testamento, vemos ali de maneira muito pálida as coisas futuras, reais, verdadeiras,
palpáveis, substanciais, de modo que tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, nós encontramos e nos deparamos com sua realidade no Novo Testamento. Então as Escrituras, elas têm como responsabilidade transmitir para nós, filhos de Deus, a vontade de Deus. E uma vez entendendo a vontade de Deus, possamos proceder, possamos nos comportar, não de maneira religiosa, mas de maneira absoluta, de maneira autêntica, ao ponto de estarmos vivendo uma vida que agrada a Deus. Quantos aqui desejam ter uma vida que agrada a Deus? Diga amém. Eu acho que todos os cristãos desejam agradar a Deus. É impossível que algum cristão, verdadeiro cristão, nascido de Deus, ele não deseja agradar a Deus. Isso aí é bastante difícil de entender e de crer dessa forma. Todos os cristãos desejam agradar a Deus, mas muitos, querendo agradar a Deus, estão entristecendo a Deus e aborrecendo a Deus, porque não conhece Deus e não conhece a vontade de Deus. Exemplo bem claro, né, e bem clássico é o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, outrora Saulo de Tarso. Certa vez foi ao Sinédrio, às autoridades judaizantes, e pegou cartas, ele pegou cartas de autorização para prender, para chegar e prender todos os que estivessem em qualquer lugar, invocando o nome de Jesus. Então Saulo foi com toda a força, todo o vigor, todo o empenho, toda a dedicação, com a consciência que ele tinha no seu coração, a sua convicção, a sua fé, de ir ao encontro, ou de encontro, a todos os que invocavam o nome do Senhor e trazê-los presos para serem julgados pelo Sinédrio e quem sabe até sentenciados ao apedrejamento por heresia. Dessa forma, nós entendemos que ali no caminho de Damasco, e eu acredito que o caminho de Damasco, a estrada de Damasco, é o ponto ali crucial da vida de Saulo de Tarso. É como se Damasco fosse ali um divisor de águas, antes de Damasco, depois de Damasco, que foi o momento em que Saulo, indo para Damasco, em busca de umas pessoas, de um grupo que estava ali orando, invocando o nome de Jesus, que creram em Jesus, ia com o objetivo de prendê-los. E então, quando foi meio-dia em ponto, uma luz mais forte que a luz do meio-dia brilhou sobre Saulo, e a voz ecoou, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não, mas eu estou perseguindo a Jesus, eu estou indo numa missão em nome de Yahvé. Eu estou indo com a minha fé, com o meu empenho, com toda a dedicação e com toda a força da minha alma para prender aqueles que invocam o nome de um suposto Jesus, de um embusteiro, de um impostor que se coloca como filho de Deus. Não, Deus só tem um, que é Yahvé, que é o Adonai, que é o Criador. Então as convicções de Paulo estavam focadas totalmente no Antigo Testamento, porque não temos a palavra Jesus no Antigo Testamento. Temos o Cordeiro, temos a arca, temos a vara de Arão que floresceu, aí temos ali a pedra que fluía água, aquela rocha que fluía água no deserto para matar a sede ali do povo de Israel. Aí temos aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto. Temos a nuvem que aquecia os israelitas durante a noite nas baixas temperaturas. Aí temos aquela nuvem durante o dia para fazer sombra, para livrá-los ou amenizar as altas temperaturas desérticas. Enfim, temos muitas coisas no Antigo Testamento que Saulo não atentava, porque ele estava preso nas sombras e figuras, nos rituais, destituídos de realidade. Então, o Saulo, que se tornou Paulo depois de Damasco, ele era um servo de Deus, como estava escrito como está escrito de maneira muito clara ali em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que ele foi escolhido desde o ventre para o apostolado e o serviço a Deus. Então Saulo, ou Paulo, como um autêntico servo de Deus, ele estava se machucando com a obra, estava fazendo a obra de maneira errada, como o próprio Jesus declarou, dura coisa, ó Saulo, é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. Então ele foi colocado aqui na figura de um boi,
e o boi na figura do servo estava puxando o arado é a obra de Deus, está tudo certo. Ele é obreiro? Sim. Ele é o boi, ele é o servo, ele é o obreiro. O arado é a obra? Está tudo certo, ele foi escolhido para a obra. No entanto, fazia a obra de maneira errada e estava dando coice no arado e estava machucando as patinhas. Por quê? Porque ele não havia entendido a vontade de Deus por meio das sombras e figuras. Foi então que depois de Damasco, Paulo se converteu, o grande Saulo se tornou o pequeno Paulo e passou a viver uma vida dedicada a Cristo, a Jesus Cristo, porque ele entendeu que todas aquelas informações, aquelas figuras, aquelas sombras, toda aquela palavra veterotestamentária anunciava para Cristo como a vontade eterna de Deus. E ele passou de perseguidor a perseguido. E então o grande Saulo se tornou o pequeno Paulo. E aí teve encontros com Jesus durante 3 anos, ali nos desertos da Arábia. Foi arrebatado até o 3º céu. Ouviu palavras inefáveis que não tem nem como falar para os homens não vão entender. Foi até o Hades, lugar dos mortos. Enfim, ele recebeu um estudo bíblico e uma revelação do próprio Jesus Cristo, mostrando o que verdadeiramente significa ou significava naquele tempo o Antigo Testamento. Paulo aprendeu a verdade do Evangelho e depois disso se dedicou a Deus, se dedicou a Cristo, se dedicou ao reino dos céus, escreveu 14 epístolas, mais da metade do Novo Testamento, e se tornou um dos principais apóstolos, ou o principal apóstolo, que trouxe toda a revelação de todo o supremo propósito de Deus. Revelação essa que estamos aqui estudando aqui às terças-feiras, todo o desígnio de Deus. Enfim, então por não saber, por não entender, por não compreender aquilo que Deus deseja, mesmo sendo servo, mesmo tendo sido escolhido, mesmo com boa intenção, mesmo com fé, com dedicação, é possível que alguém, assim como Saulo de Tarso, possa estar metendo os pés pelas mãos e pregando aquilo que Deus não deseja e fazendo aquilo que Deus quer que não façamos e falando aquilo que Deus nunca falou. Por isso que a pertinência e a justificativa dessa série de mensagens, cujo tema é o mistério do reino dos céus, o mistério do reino dos céus é de extrema importância para todos nós, os que cremos, para a nossa edificação e para que possamos viver uma vida autêntica, uma vida cristã vencedora, e para que naquele grande dia possamos ser aprovados no dia do tribunal de Cristo. Amém, queridos? E então falar dos mistérios do reino dos céus é como se você falasse de coisas ocultas, de coisas misteriosas. O tema reino dos céus é um tema enigmático, que requer revelação, que requer compreensão, que requer discernimento. Por isso que Jesus falou para os discípulos, a eles não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós outros é isto concedido. E então nós estamos aqui, a partir de hoje, falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Tema bastante importante para nós e de extrema importância para todos aqueles que desejam ser vencedores, hoje e também sermos aprovados naquele grande dia, como eu disse agora há pouco. Queridos, falar do reino dos céus é falar do reino eterno de Deus. No entanto, nós precisamos entender que o reino dos céus é um tema próprio desta era. É um tema próprio dessa era. Se vocês forem contar as vezes que em Mateus, essa frase, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, as vezes que foram repetidas no livro de Mateus, até porque Mateus é o evangelho clássico, especial, que aponta Cristo como o rei do reino dos céus. O primeiro sermão de Cristo está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, o sermão do monte, que fala da constituição do reino dos céus, a lei do reino dos céus, os cidadãos do reino dos céus e o coração dos cidadãos do reino dos céus. O livro de Mateus é um livro que por 32 vezes é dito o reino dos céus. De modo que é um termo e um tema próprio desta era.
Antes do Novo Testamento, no Antigo Testamento, não havia reino dos céus, havia reino de Deus. Os irmãos vão verem também reino de Deus aqui no Novo Testamento. No entanto, como eu disse, Mateus é especial, Mateus é a carta do reino. É epístola ou livro que foi escrito para caracterizar coisas concernentes a este reino de âmbito celestial, ou reino dos céus, como queiram dizer. De modo que Deus sempre teve o seu reino. Hoje esta palavra é a nível de introdução, tá bom? Deus sempre teve o seu reino. Nunca houve tempo que Deus deixasse de reinar. Sabe por quê? Que nunca houve tempo que Deus deixasse de reinar. Sabe por quê que nunca houve isso? Porque o reino de Deus não é um tempo, não é uma coisa, não é um trono, não é uma coroa, não é um cetro, não é uma luz forte, não são coisas. O reino de Deus é o próprio Deus em exercício de soberania, de graça, de poder. O próprio Deus em graça, em salvação, em vida, em luz, em longanimidade. Reino de Deus é o próprio Deus, é a natureza divina, excelsa, sublime e eterna. No Antigo Testamento, queria que os irmãos acompanhassem comigo, aqui em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1, é dito assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha só as palavras do profeta: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isso aqui é o trono da economia eterna de Deus, da administração eterna do Deus Altíssimo, do Deus soberano. Assim como aquele trono também ali de Apocalipse capítulo 4. Os irmãos podem abrir também ali, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. É dito assim, ó: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha que coisa linda. Isso aqui mostra que, a despeito das misérias humanas, a despeito de toda a injustiça, a despeito do pecado que prevalece na vida, na velha criação, a despeito do sofrimento que nós passamos, a despeito das tribulações do mundo, das aflições, das enfermidades, das tristezas, das dores, de todo tipo de miséria e injustiça humana, a despeito de tudo isso, temos que saber: há um trono armado no céu. É o trono do Deus eterno, é o trono de governo do Deus Altíssimo, do Deus soberano. Portanto, Deus é eterno e o seu reino é eterno, é de geração em geração, como disse ali o salmista no Salmo 90, versículo 1: de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o Deus soberano que está entronizado sobre todo o universo, ou sobre todos os universos e multiversos. Há um trono armado no céu. É a soberania excelsa, é o Altíssimo que leva a cabo todos os seus desígnios. Então, de eternidade a eternidade, Deus é Deus, e o reino de Deus, que é o próprio Deus, ele existe de eternidade a eternidade. E para ser um pouco mais profundo, Deus, ele é o Pai da eternidade. Quem já concebeu a ideia do início da eternidade? A eternidade tem início? Tem? Não tem na concepção humana, mas para Deus tem, porque Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, ele é Pai, ele gera, ele é progenitor da eternidade. Então, para deixar tudo claro que nada existe antes de Deus, até a eternidade sai de Deus, e Deus gera a eternidade, para dizer que ele é o Senhor, ele é Altíssimo,
e Ele governa por todo sempre. Amém. Ponto final. Quem entendeu essa parte? Que Deus é o próprio reino, é Senhor, é cheio de sabedoria, cheio de amor, cheio de luz, cheio de graça, pronto para perdoar, pronto para salvar, pronto para receber, para acolher. É o Deus cheio de graça, esse Deus é o próprio reino. Só que esse Deus e esse reino de Deus, nós podemos ver e vislumbrar ele no âmbito da eternidade, antes que houvesse céus e terra, e seres espirituais, quer principados, quer potestades, quer dominadores, não importa, tronos, soberanias, o universo, a terra, os planetas, o próprio ser humano criado aqui na terra. Antes que houvesse tudo isso, Deus é Deus, porque Ele é o Senhor, e Ele é o autoexistente, e nada existe sem Ele. Nada existe sem Ele. Até a própria eternidade foi gerada por Deus, porque Ele é Pai da eternidade. Amém, queridos? No entanto, Deus entra no tempo. Deus agora cria, Ele faz uma restauração da terra, Ele recria ali a terra, que estava ali no caos, em Gênesis capítulo 1, isso nós estaremos estudando aqui no nosso estudo, ao falar da queda, do pecado original, do pecado na eternidade passada, oriundo de Lúcifer, que se tornou Satanás. Então a terra se tornou naquele caos, e ficou sem forma e vazia em trevas. No entanto, num determinado momento da eternidade, Deus ele começa a restaurar a terra e trazer à existência as coisas da terra, as árvores, os animais, os seres e o próprio homem. E o próprio homem. E agora veja como que a coisa é interessante, né? Quando ele cria o homem, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que este homem tenha domínio sobre toda a terra. Veja que ele está falando de um homem, que seria criado uma criatura conhecida como homem, e que este homem seria a imagem e semelhança de Deus, e que este homem teria domínio sobre toda a terra. E eu sei que a maioria aqui pode estar pensando, este homem é Adão. Aí eu falo para vocês assim, de acordo com a literalidade do texto, de acordo com as informações de Gênesis capítulo 1, versículo 26, sim, trata-se de Adão. Mas como eu falei no início da minha pregação, a lei, o Antigo Testamento, tem se tornado sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, todos os elementos e as personagens contidas no Antigo Testamento, sobretudo na lei, nós temos que olhar de maneira espiritual, de maneira profética, porque este homem de Gênesis 1:23 é um homem profético que está se referindo a Cristo, a Jesus Cristo, o homem por excelência que por fim vai dominar esta terra com poder e com glória e com muita autoridade por ocasião da sua segunda vinda. Então veja como que a intenção de Deus é criar um homem, e que este homem tivesse todas as características e todo o interior e todos os canais pelos quais Deus poderia passar e poderia ser expresso. Vamos nos lembrar da oração sacerdotal de Cristo, lá de João, Evangelho, capítulo 17, salvo engano, versículo 3, vamos ver aqui. João 17, versículo 3, exatamente versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, a vida eterna, como a maioria dos cristãos pensam, e é que as pessoas costumam pensar, que vida eterna é a mera ação de viver eternamente. Vida eterna está ligado ao tema imortalidade. Vida eterna é a ação de não morrer ou de viver por toda a eternidade. Aí eu digo, de certo modo sim, mas é uma maneira muito superficial de entender vida eterna. Porque vida eterna não é a mera ação de viver eternamente, mas que vida eterna é o próprio Deus. Conforme 1 João capítulo 5, versículo 20, vida eterna é uma pessoa. Verifique comigo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, vida eterna é uma pessoa. Então, quando ele diz na oração lá, que conheçam, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Porque se Deus é a vida eterna, se Jesus Cristo é o Deus encarnado e a vida eterna, então vida eterna consiste em conhecer a Deus, em viver com Deus, em conhecer a Deus, em depender de Deus, em ser conduzido por Deus, guiado por Deus, trabalhado por Deus, sustentado e mantido por Deus. Então essa ação de conhecer a Deus, de viver com Deus, de ser guiado por Deus, consiste a vida eterna. Amém? No entanto, quando nós pensamos que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna, essa é a vontade suprema do Deus Todo-Poderoso. Deus deseja se dar a conhecer. Deus deseja se dar a conhecer. Atenção. A Bíblia diz que Deus é Espírito, sim ou não? Deus é Espírito, está lá em João capítulo 6. Deus é Espírito, né? João capítulo 4, salvo engano, naquele episódio de Jesus e a mulher samaritana. Deus é Espírito. E diz a Bíblia, conforme Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, que Deus habita em luz inacessível, ao qual nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Então, some essas duas informações aí. Deus é Espírito, diga, Deus é Espírito. E não somente Ele é Espírito, mas Ele é inacessível, não tem como chegar a Deus, ter comunhão com Deus, não tem como se encontrar com Deus, não tem como conhecer a Deus, porque Ele é inacessível, certo? Mas o texto revelador diz, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então esse Deus unigênito, que é o próprio Filho de Deus, que está no seio do Pai, e que o Pai está no Filho, em se tratando do Deus eterno, do Deus triuno, o próprio Deus vai se dar a conhecer. De que maneira? Se Ele é eterno, Espírito, e se Ele habita em luz inacessível. É por isso que diz a Bíblia, e o verbo que é Deus, Ele se fez carne, e esta carne aqui é o homem Jesus Cristo. Diga, o homem Jesus Cristo. Por isso começa a se cumprir a profecia ou a palavra profética de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando é dito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que este homem tenha domínio, e este homem é Jesus Cristo. É aquele que vai fazer com que Deus se torne conhecido. Por isso que chamaram Ele de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Onde Jesus chegava, Deus chegava. Quando Jesus falava, Deus falava. Quando Jesus encontrava com as pessoas, contatava as pessoas, se relacionava com as pessoas, ali estava Deus, contatando, abraçando, curando e se relacionando com as pessoas, revelando o caráter de Deus, a essência de Deus e todas as virtudes aromáticas do Deus eterno. Então o plano de Deus consiste em se tornar conhecido, em se revelar para as pessoas, se revelar para os mundos, para os universos, enfim. E Ele o faz por meio do homem, sendo que este homem é Jesus Cristo. É por isso que o plano de Deus estabelece assim, na eternidade passada Deus é Deus, amém? E o trono de Deus permanece para sempre, porque o trono de Deus, o reino de Deus, a autoridade de Deus é Ele próprio. Tá bom? Ainda que a Bíblia fala de um trono, e esse trono expressa governo, expressa poder, expressa senhorio, expressa autoridade, ainda que tenha o trono. No entanto, Deus, Ele é a essência do reino eterno. Aí diz a Bíblia que o verbo se fez carne. Diga comigo assim, o verbo se fez carne. Opa, é nesse ponto que temos que nos prender. Porque agora quando o verbo se fez carne, é dito que Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, O verbo que é Deus, que estava com Deus, que criou todas as coisas, que estava no princípio com Deus, que é inacessível, o qual nenhum homem viu, nem é capaz de ver, Ele se fez carne. E agora essa carne que é o homem Jesus, essa humanidade, começa a contatar as pessoas e revelar Deus por meio da humanidade. E é aqui que nós temos o início da pregação neotestamentária de maneira prática, Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, olha o teor da pregação de João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino
dos céus. O reino de Deus existia, sim ou não? De eternidade a eternidade, Deus é Deus, sim ou não? O trono de Deus, o governo de Deus permanece para sempre, sim ou não? No entanto, ele fala: arrependei-vos, pessoal. Minha gente, olha para mim aqui, por favor. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Isso quer dizer que o reino dos céus é o mesmo reino de Deus, num momento diferente, numa forma diferente de expressão. Enquanto que na eternidade passada era o próprio Deus no exercício da sua soberania, do seu governo, da sua majestade, agora o reino de Deus, e ele desce, ele vem ficar no meio das pessoas. Então o reino dos céus é um dado momento em que o próprio Deus entra dentro do homem e passa por meio do homem contatar os outros homens. Quem entendeu, diga amém. O reino de Deus, que é Deus, ele se faz carne. Por isso diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então quer dizer que o reino dos céus é um dado momento em que Deus, como o próprio reino, como vida, como autoridade, como poder, como glória, como luz, como amor, como perdão, como salvação, ele entra para dentro de uma humanidade chamada Jesus Cristo. Por isso que agora trata-se de um novo tempo, um novo tempo. Isso é muito claro também quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Olha só que interessante. Num dado momento, eu estava em um determinado lugar, com pessoas. De repente, os fariseus vieram a Cristo, atenção, e começaram a interrogar a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Olha só, que pergunta interessante, que pergunta pertinente a dos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha só como que é interessante, né? Porque os fariseus e o povo de Israel já tinham o discernimento pela lei, pelos profetas, que o reino de Deus havia de se manifestar num certo momento. Já havia essa esperança e essa percepção por parte da liderança dos judeus. Eles tinham essa percepção de que o reino ia se manifestar. E eles perguntam para Jesus: quando é que o reino vai se manifestar? Aí Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência, como vocês estão pensando que é. De repente vai surgir alguém num determinado lugar, sentado num trono, com seus súditos e com seu exército e com muita autoridade e muito poder, e agora vai suplantar os reinos deste mundo, e todo olho verá. De repente vai aparecer do nada. Não vem com visível aparência, como vocês estão pensando. Olha o versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só o mistério, o primeiro mistério do reino de Deus. O reino de Deus existe ou não existe, minha gente, meus irmãos? E o reino não é o próprio Deus no exercício da sua soberania, sim ou não? Só que esse Deus agora, ele se faz carne, ó. O reino dos céus é Deus no homem, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus fala o reino de Deus está dentro de vós, essa palavra dentro de vós aqui em algumas traduções diz assim: está no meio de vós, está entre vós. Dentro de vós é convosco. No entanto, a revelação neotestamentária dá conta de que Deus está dentro de nós e também fora de nós. Afinal de contas, Deus entrou para dentro de nós, Deus fez habitação naqueles que creram, e todos aqueles que creram foram batizados para dentro do Espírito. Então Deus está em nós e nós estamos em Deus. Este amálgama, esta união espiritual e eterna, constitui o reino dos céus em realidade. Em realidade. Tá? Então ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Tem um versículo que eu queria que o Daniel colocasse aqui, João capítulo 14, versículo 17, diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Amém? Então combina esse texto aqui, ele não perde, não há nenhum prejuízo em dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Diga assim: o reino de Deus está dentro de mim. Diga assim: o Espírito Santo
Diga assim: o Deus triuno habita o meu espírito. E então nós, juntamente com Cristo, constituímos esse reino dos céus, porque diz respeito a um tempo na história da humanidade, em que Deus ele ia descer para essa terra, e entrar para dentro do ser humano, e a partir de agora, Deus no homem constituía o reino dos céus, um reino que se movimenta, um reino que se expressa, um reino pelo qual Deus pode se dar a conhecer, não somente por nós, que temos Deus habitando em nós, mas esse Deus habitando em nós, Ele pode agora se expressar por meio de nós, como o reino dos céus. Por isso que o reino dos céus faz frente, está em oposição ao império das trevas. E o que é o império das trevas? Senão a própria força das trevas, o pecado, a rebelião, a apostasia, todo o mal que habita a carne do homem, que se expressa por meio das injustiças, das maldades. Nós vamos trabalhar com mais precisão, isso que eu estou falando aqui agora, quando nós estivermos falando sobre o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Ambos, dois mistérios, ambos dois reinos, dois governos, duas forças que estão em oposição uma à outra. O reino dos céus, como Deus, o próprio Deus habitando no coração e no espírito daqueles que creram. E o império das trevas, como as forças das trevas, do pecado e da morte, habitando a carne daqueles que caíram juntamente com Adão. Então consiste em dois reinos, dois governos, dois senhores, que vivem concomitantemente dentro dos que creram. Diga-se de passagem, tá bom? Mas fica para uma outra mensagem mais adiante. Então o versículo 21 diz: nem dirão, Lucas capítulo 17, versículo 21, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem os sigais. Por quê? Atenção para esse detalhe, por quê? Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha só que coisa interessante. Eu falei para os irmãos que reino dos céus é um tempo, amém? Reino de Deus é eterno, porque é o próprio Deus eterno. Reino dos céus é um dado momento na história da humanidade, em que esse Deus eterno, que é o próprio reino, ele agora comunica a sua própria natureza divina e santa para dentro dos que creram. Esse para dentro dos que creram implica em primeiramente o verbo se fazer carne. Então começa com Jesus. Jesus, ele é a cabeça da nova criação. Ele é o princípio da nova criação de Deus. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça do corpo, do qual este corpo somos nós. Então, quando nós falamos reino dos céus, pensamos Deus nas pessoas, Deus dentro do homem, começando por Jesus, o primeiro a receber Deus dentro dele, o primeiro homem. Pense assim comigo: o primeiro homem a receber o reino de Deus dentro dele foi o próprio Jesus, porque o verbo se fez carne. Então quando Deus vem habitar Jesus, aquele homem Jesus, ali está o reino dos céus. Por isso que João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora esse reino dos céus, ele ia se expandir. Ele ia se expandir, porque é um reino não somente de uma pessoa, mas um reino de muitas pessoas. Isso é tão verdade que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando é dito assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que este homem tenha domínio sobre toda a terra. Aí os versículos seguintes diz: crescei e sede fecundo, crescei e multiplicai. Se o homem é profético, a palavra crescer e multiplicar também é profética, amém? Então esse homem ele tem que se multiplicar, sim ou não? Então Jesus tem que se multiplicar, ele tem que se expandir, ele tem que crescer. Não é sem razão que Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Aí nós temos aqui agora o início de Eva, O início de Eva, Porque esta Eva aqui é aquela Eva, é a mulher, sim, só que é profética. Porque se o homem Adão é profético, Eva também é profética, porque aqui trata-se de um homem e da mulher. E aí no finalzinho, depois que Eva é edificada, Deus construiu Eva, Deus criou Eva, trouxe para Adão. Aí Adão falou assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Aí o versículo seguinte diz: porque deixará o homem seu pai e a sua mãe. Olha só, estou citando Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Adão e Eva, numa figura profética de Cristo e a igreja. Só que isso aqui está muito superficial, porque está muito no âmbito da profecia ainda. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, que recebeu revelações sobre o reino dos céus, e Paulo sabia muito bem que o reino dos céus é Deus dentro do homem, num determinado tempo da história. Ele prega lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, dizendo, olha só: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa palavra não estava lá em Gênesis, sim ou não? Sim ou não? Não estava em Gênesis capítulo 2, versículo 25? Sim ou não? Aí Paulo como um verdadeiro, apologeta, hermeneuta, ele vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, toma o texto, vem aqui para o Novo Testamento, para explicar a nós o que significa aquele casal lá, porque ele fala o seguinte, eis porque deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, olha o mistério do reino dos céus aqui, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quem entendeu, diga amém. Então, conhecer os mistérios do reino dos céus é entender que o mistério do reino dos céus consiste numa nova criação de Deus, cujo o primeiro é Cristo, cuja cabeça é Cristo, cujo corpo somos nós, os muitos membros, aqueles que creram em Cristo. Amém? Então, esse mistério da união do homem e da mulher representa uma união futura de Cristo e da sua igreja, porque todos nós que cremos em Jesus fomos unidos a Cristo em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão e em sua entronização, porque hoje a Bíblia diz que todos nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu sei que foram muitas informações, mas a nível de introdução, porque tudo que for falado vai ser falado nesse norte. O reino dos céus está dentro de nós. Volto para Lucas capítulo 17, versículo 21, quando é declarado: o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele fala o reino de Deus está dentro de vós, eu estou encerrando já nesses 5 minutos. Atenção, quantos aqui creem que Deus habita o seu coração? Diga amém. A Bíblia diz que se você creu, Jesus, o Espírito Santo e o Pai, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus triuno, vem fazer morada dentro de você. E isso Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 23, quando ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos e faremos nele, naquele que me ama e que guardou a palavra, e faremos nele o quê? Morada. E aí vem Paulo depois, o grande apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Deus habita o nosso interior. Isso aqui é o reino dos céus, porque pessoas humanas, diga comigo assim, pessoas humanas, seres humanos, receberam Deus dentro deles. Então aquele reino eterno que é o próprio Deus agora gera um reino divino humano, Deus no homem, o homem em Deus. Essa união é Cristo e a igreja. Amém? Por esta razão, aqui o texto diz que o reino de Deus está dentro de vós. Esse está é presente, sim ou não? Mas esse reino um dia vai se manifestar. O reino dos céus ele vai se manifestar. A pergunta dos fariseus é: quando é que viria o reino de Deus? Ou seja, quando é que o reino de Deus vai se manifestar? Aí ele fala: primeiro ele não vem com visível aparência, ele vem oculto, ele vem dentro, ele vem escondido. O verbo se fez carne. Olhavam para Cristo e beleza nenhuma viam nele, era como raiz de terra seca. Ali estava o eterno Criador dentro daquele homem,
e olhavam para ele e via apenas um nazareno com os pés empoeirados, suado e cansado da jornada do dia a dia. Mas ali estava Deus habitando aquele homem. O eterno estava dentro do homem e é o Emanuel, Deus naquele homem com as pessoas. Amém? É o reino em realidade. A realidade do reino dos céus consiste na era da graça. Na era da graça. O reino dos céus está dentro de nós, sim ou não? Na era da graça. Desde os primórdios da igreja, os primeiros cristãos ali que creram, até o final da era da graça. Ou seja, até se fechar a era da graça. Só que quando se fecha a era da graça, o que acontece? Jesus não vem, sim ou não? Não é a vinda de Cristo, sim ou não? Depois da era da graça, não é a vinda de Cristo? Não é a segunda vinda de Cristo, sim ou não? Agora o reino ele se manifesta, porque Cristo, como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ele vem, os céus se abrem e ele se manifesta de maneira corpórea, visível, aparente e cheio de glória, juntamente com os cristãos vencedores, porque é Cristo e a igreja se manifestando para o mundo. É por isso que o texto continua dizendo, depois do versículo 24: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia. Então ele respondeu: o reino de Deus está dentro de vocês, a era da graça. Aguenta firme aí, ele existe, é real, em realidade, mas está oculto, ninguém pode ver, não vem com visível aparência, mas um dia Cristo virá, assim como o relâmpago surge de um lado a outro, e todos podem ver um relâmpago que começa aqui no sul e vai até o norte, ou que vai do oriente ao ocidente, não importa, mas brilha de uma a outra extremidade dos céus. Dessa mesma forma, Cristo vai se manifestar, e o reino dos céus vai se manifestar, e todo olho verá. Quem entendeu, diga amém. Então, conhecer os mistérios do reino dos céus, primeiramente, a introdução de hoje, é saber que o reino de Deus é o próprio Deus. Diga amém. É o Deus eterno, excelso, sublime, altíssimo, poderoso, que está acima de tudo e de todos, o único e verdadeiro Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra. Ele é o reino eterno. Amém? Só que quando fala arrependei-vos porque está próximo ao reino dos céus, é porque esse Deus que é eterno, que é o próprio reino, que é Senhor, ele vem habitar pessoas, começando por Jesus, e depois de Jesus, todos os que creram, constituindo um tempo de realidade do reino dos céus. Hoje nós somos reino dos céus, juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Amém? E esse reino, ele vai se manifestar para todo mundo. E quando esse reino se manifestar, então se cumprirá o supremo propósito de Deus, ou a vontade eterna de Deus, quando Jesus descer dos céus, e os céus se abrirem, e todo olho ver Cristo descendo sobre as nuvens, com os cristãos vencedores, com poder e glória, para assumir este reino, para assumir o seu governo e o seu poder, que foi profetizado lá no Antigo Testamento.